O Senhor Jesus, que humanizou Deus, porque nele, em Jesus, esteve todos os atributos de Deus. Foi o primeiro homem que fez isso. Por isso, as leis cósmicas, que por si só não é Deus. As leis foram criadas por Deus, mas as leis por si só não é Deus. Porque Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus do povo, o Deus de Abraão, ele fala, ele pensa, ele raciocina, ele corrige, ele é uma personalidade. E esse Deus, em muitas ocasiões, falou com Jesus lá das nuvens, dizendo: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque Jesus foi a imagem visível dele, Deus invisível. Então ali estava o espírito da imortalidade em um homem humano, que era Jesus. Então Jesus foi o primeiro para que depois dele todos entendessem e o aceitassem. Porque está escrito que Jesus, a causa que ele morreu na cruz, foi para levar muitos filhos de Deus à glória, ao mesmo estágio dele mesmo. Como Hebreu 2:11 diz, quem santificou? E foi Jesus. E quem foi santificado estão no mesmo nível. Então toda luta é para convencer o homem disso, porque foi implantado na consciência do homem que o homem está separado de Deus, que o homem é o miserável, Deus é o todo-poderoso, mas o homem é muito fraquinho. Mesmo a Bíblia dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. Então essa cultura, essa coisa de fazer o homem se sentir diminuído, foi a principal barreira no ministério de Jesus e é também no de todos nós, porque as pessoas consideram como blasfêmia. Foi isso que aconteceu com Jesus, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Que é isso que nós devemos entender, nós somos a extensão do Pai. Se nós o cremos, se nós o aceitamos, o Espírito da imortalidade, o Espírito de Deus, aí nós passamos a ser casa e morada do Espírito Santo e nós e o Pai somos um. Como o próprio Jesus disse na parábola da árvore, o Pai é o agricultor, eu sou a árvore verdadeira e vocês são os galhos. Não tem como os galhos serem de uma espécie e o tronco da árvore ser de outra espécie, não. Então o Senhor Jesus, quando ele disse eu e o Pai somos um, olha o que os religiosos falaram com ele. Isso é blasfêmia. Pegaram em pedra para jogar em Jesus. Jesus disse, me explique, qual foi a obra mal que eu fiz para vocês quererem jogar pedra em mim? Não, não é por causa das obras mal. É porque sendo tu homem, tu te faz igual a Deus ao dizer, eu e o Pai somos um. Olha Jesus falando. Aí vocês pensam que essa questão de eu dizer que eu e o Pai sou um, é uma questão só minha? Não. Olha na lei de vocês, porque na lei diz, vós sois deuses. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Está na Bíblia. Aqui em João 10, deixa eu ler para você. A partir do verso 30 diz assim, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirarem. E disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Vocês querem me apedrejar? Responderam-lhe os judeus, não é por causa das obras, mas sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, que fazes? Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois Deus. Olha, o Senhor Jesus está se assumindo. Eu disse, vós sois Deus. Ele, Jesus, está se referindo a Salmo 82, porque é lá em Salmo 82 que diz, vós sois deuses, vocês todos. Olha a diferença, olha como se comporta uma pessoa que se reconhece em Deus como Jesus. Eu disse, ele olhou para ele, eu disse, eu sou a ressurreição. Eu disse, vós sois deuses. Porque Jesus se entendeu o espírito da imortalidade, a lei do espírito. E ele, Jesus, sabe que o plano sublime de Deus, o ponto mais alto, era fazer com que todo homem se reconhecesse que era um com Deus.
Sobre isso, Paulo também está revelando ali em Efésios 1. Efésios 1, a partir do verso 3, é onde Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, todas são todas. Aí continua, que também nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para nós sermos santo e irrepreensível. E Deus, antes da fundação do mundo, já nos elegeu nele, em Cristo, para sermos santos, para ser filho por adoção. Então, aqui se vê o primeiro registro da existência do homem. Aqui está claro que o homem é mais velho do que o mundo. Porque o homem não foi formado para servir o mundo. O mundo foi formado para servir o homem. O homem está no topo, desde o começo. Então aqui é o primeiro registro que se vê o homem na mente de Deus. Se hoje nós existimos, se hoje o universo existe, primeiro esteve na mentalidade de Deus. E quando Deus disse, haja terra, haja mares, haja todas as coisas, e depois se dirigindo ao homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, antes da fundação do mundo. Então o Senhor Jesus, ao dizer, eu disse, vós sois deuses, ele estava mostrando que ele, espiritualmente falando, era o mesmo Deus, era o Espírito agora humanizado no homem. O Espírito não morre. Lá no princípio, Deus fez todas essas coisas em uma forma física. É isso que a Bíblia está claro em mostrar. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. João reitera e diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com, olha o segundo elemento, princípio, palavra, e a palavra estava com, veja, e a palavra era Deus. Então, a palavra que é Deus, estando no homem, o homem é Deus. É disso que Paulo está falando. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Jesus está dizendo, vocês não entenderam nada. Vocês estão presos na religião de vocês. Vocês irão morrer porque vocês estão presos. Porque vocês se sentem separados de Deus. Vocês se sentem indignos. Vocês são um e Deus é outro. E vocês sem Deus, você está dominado pela lei do pecado, pela lei da morte. Vocês não vão conseguir fazer nada. Porque a mesma lei de vocês diz, não se dirigindo a mim, vós sois deuses, são todos filhos do Altíssimo. Então pode ter certeza, esta é a maior cadeia que nós enfrentamos hoje. As pessoas se sentem miseráveis, sem entender que nós vivemos por fé. O homem é a soma daquilo que ele acredita ser. O homem é a soma do que ele crê, do que ele acredita, do que ele pensa. Então o que ele acredita e o que ele pensa se torna um programa habitual. E o espírito do fracasso, prende esse homem. E ele não consegue se libertar das coisas simples, porque esse homem se sente separado de Deus. Mas não é essa a vontade de Deus, não é isso que a Bíblia diz. Toda a Bíblia faz o homem se unificar a Deus. Vós sois templo e morada do Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. Vocês também são um, desde que vocês ouça, creia e aceite. João 17, verso 20. Eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia. O mundo não vai crer em uma pessoa que diz que Deus é poderoso apenas porque ele diz. Ora, se Jesus realizando o milagre, transformando os pães, multiplicando os pães para 5.000 pessoas, transformando a água em vinho, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, muitos resistiam. Imagine você apenas dizer, não, é tudo que a religião quer, é tudo que o diabo quer, é fazer as pessoas se sentirem indignas e aceitar apenas
e vê o evangelho apenas como uma história. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é história contada. As histórias contadas é para nos servir de inspiração, para nós entendermos, Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Mas isso não acontece apenas porque nós ouvimos falar e queremos que aconteça. Enquanto eu não aceito que eu sou um com o Pai, enquanto o Espírito da imortalidade, o Espírito de Deus, não alcança o meu homem interior, por mais que eu me esforce, eu sou filho da carne. Quem é carne, é carne. Para que eu possa pertencer a Deus, eu tenho que nascer de novo, nascer do Espírito. É esse Espírito que Paulo está falando, a lei do Espírito de vida. Me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ter boas intenções, mas se você não tem o Espírito da imortalidade, você é um pecador, você está separado de Deus. Porque o que precisa ser feito para que nós possamos estar sendo um com Deus, ser salvo, está além da nossa capacidade. O que nasceu, os nascidos da carne são carne. Por mais que se esforce, por mais que faça, são carne. Mas os nascidos do Espírito também são Espírito, não existe regra religiosa para esses. Esses estão acima da lei, esses estão acima, esses são um com o Pai. Acima dos que estão em Cristo só tem o Pai e o próprio Cristo. E o próprio Cristo diz a Isaías: vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda força mal e nada absolutamente fará dano algum. Jesus disse: o Pai me confiou o reino e eu confio o reino a vós. Aqui Jesus está orando por discípulos, está dizendo: Pai, eu não estou orando apenas por esses discípulos presentes, mas por todos aqueles que hão de crer a partir através da palavra pregada por eles. E qual era a oração de Jesus? Para que todos sejam um, ó Pai. Para que, assim como eu e tu somos um, que eles sejam, para que o mundo veja e creia. Creia o quê? Os milagres, as maravilhas, a transformação, o poder, a vida tem que acompanhar. Desde que você se reconheça que você é um com o Pai, você não é separado de Pai. Você é a expressão física do próprio Deus, como Jesus foi. Jesus foi a imagem visível do Deus invisível que ele representava. Você e eu, os que cremos, também somos a imagem visível do Deus invisível. Como Hebreu está falando, quem santificou que foi Jesus? E nós que cremos, que fomos santificados, somos um, porque todos pertencemos ao mesmo Pai. E é lá que está escrito, porque para isso o Filho, para isso Jesus morreu, para levar muitos filhos à glória. E Jesus está falando isso exatamente, Jesus está falando exatamente isso aqui, na sua oração de João 17, a partir do verso 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, que eles sejam um, também nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que tu me deste. A coisa mais grandiosa que Deus tem é a glória. Quantas vezes eu já vi pregações dizendo: Deus não dá a glória dele para homem, Deus não dá a glória dele para ninguém. Que conversa é essa? Se Deus não desse a glória dele para ninguém, Jesus estava mentindo. E mentir é pecado. Jesus tinha sido um pecador. Jesus, ele morreu sem culpa, sem pecado, porque em todas as áreas ele não falhou, e muito menos ele não mentiu. E aqui foi Jesus que disse: Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Leia aqui, ó: eu tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que seja um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e tu os amaste, como também amas a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja eles também comigo. Onde é que Jesus estará agora? Onde é que Jesus estará agora? Sentado à direita de Pai, em um lugar de autoridade suprema. É neste lugar que nós aqui embaixo reconhecemos e representamos Jesus.